Existe algo que você talvez ainda não tenha percebido com clareza. Você não tem medo de ficar sozinha. Se fosse apenas a solidão, o desconforto seria outro. Seria tristeza. Seria vazio. Seria saudade. Mas o que você sente é diferente. É urgência. É um impulso quase físico de sair dali. De voltar para um lugar seguro. De estar perto de alguém. E isso revela algo mais profundo. O medo não é da solidão. É do que pode acontecer com você quando está sozinho. Pensamentos aparecem. E se eu passar mal? E se eu perder o controle? E se eu fizer algo sem querer? E, a partir desses pensamentos, o corpo reage. E o medo cresce. Então você tenta sair. Evitar. Voltar. E, sem perceber, você começa a construir uma associação. Estar sozinha é igual a perigo. Mas isso não é um fato. É um aprendizado. A mente humana não diferencia bem entre perigo real e perigo imaginado. Se algo parece ameaçador, o corpo reage como se fosse. E isso é útil quando o perigo é real. Mas, na ansiedade, esse sistema fica sensível demais. Um pensamento dispara. E se algo acontecer comigo? E o corpo responde. Coração acelera. Respiração muda. Sensação de estranheza. E isso é interpretado como confirmação. Tem algo errado. Então o medo aumenta. E você tenta escapar. E, ao escapar, o cérebro aprende. Realmente era perigoso. E o ciclo se fortalece. Existe um ciclo muito claro acontecendo. Pensamento. Sensação. Interpretação. Medo. Fuga. E o ponto mais importante aqui é: você não está perdendo o controle. Na verdade, está acontecendo o oposto. Seu cérebro está tentando te proteger. De forma exagerada. Mas proteger. Ele está hiperativando sistemas de alerta. Não desligando. Isso significa: você não está ficando fora de controle. Você está em excesso de controle interno. Mas, como isso é intenso? Parece perigoso. Esse é o núcleo de tudo. Não é o ambiente. Não é a situação. É esse pensamento. E se eu perder o controle? E esse pensamento vem carregado de imagens, de possibilidades, de cenários. Mas existe um ponto lógico importante. Você nunca perdeu o controle. Você pode ter sentido que ia perder, mas não perdeu. E isso importa. Porque mostra que o medo não é evidência. É previsão. O estoicismo traz uma ideia central aqui. Você não precisa controlar tudo para estar segura. Na verdade, tentar controlar tudo é o que alimenta o medo. Você não controla pensamentos. Não controla sensações. Mas controla ações. Você pode sentir medo e ficar. Pode sentir desconforto e continuar. E isso muda a relação com a ansiedade. Quando a ansiedade vem, a reação natural é tentar parar, controlar, evitar. Mas isso aumenta o problema. Porque transforma o medo em algo proibido. E quanto mais você tenta não sentir, mais sensível você fica. O impulso de sair não é racional. Ele é físico. Urgente. Parece necessário. Mas ele não é um comando. É uma resposta do corpo. E respostas do corpo não precisam ser obedecidas. A única forma de quebrar esse ciclo é não fugir. Mas isso precisa ser feito com estratégia. Gradualmente. De forma voluntária. E com consciência. Você não começa enfrentando tudo. Você escolhe situações específicas, controladas, e treina nelas. Essa é a virada. Você não precisa se sentir segura para agir. Você age.
E a segurança vem depois. Existe algo que mantém esse medo vivo, mesmo quando você tenta melhorar. São as chamadas muletas. Comportamentos que parecem te ajudar, mas, na prática, mantêm o problema. Ficar sempre perto de alguém. Evitar sair sozinha. Levar o celular como segurança absoluta. Distrair a mente o tempo todo. Buscar garantias internas. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tudo isso tem uma intenção boa. Reduzir o desconforto. Mas tem um efeito colateral importante. Impede o aprendizado real. Porque o seu cérebro não aprende que você consegue lidar. Ele aprende que você só consegue lidar com apoio. E isso reforça a dependência. E, aos poucos, o seu mundo vai diminuindo. Você passa a viver dentro de um limite invisível. Só faço isso se tiver alguém. Só vou até aqui. Só fico se eu tiver uma saída. E isso parece segurança. Mas, na verdade, é prisão. Esse é um dos pontos mais difíceis. Porque vai contra o instinto. A lógica da ansiedade é evitar para aliviar. Mas a lógica da recuperação é permitir para aprender. Você não vai parar de ter medo se continuar tentando se proteger dele. Você precisa, aos poucos, abrir mão dessas proteções. Não de uma vez, mas de forma consciente. Escolhendo situações onde você consegue sustentar o desconforto, sem recorrer às muletas. E isso não é se abandonar. É começar a confiar. Existe uma forma de começar que é extremamente poderosa. A exposição imaginal. Você escreve, em detalhes, o cenário que te dá medo. Em primeira pessoa. Como se estivesse acontecendo agora. Eu estou sozinho em casa. Começo a sentir meu coração acelerar. Penso que posso perder o controle. E você continua. Sem suavizar. Sem fugir. E permanece nessa história por um tempo definido. Isso ativa o medo. Mas, ao mesmo tempo, permite que você permaneça. E o cérebro começa a aprender. Eu consigo sentir isso e não acontece nada de catastrófico. Isso constrói uma memória nova. Antes da exposição, existe um exercício importante. Definir o medo com clareza. O que exatamente você acha que vai acontecer? Desmaiar? Enlouquecer? Perder o controle? E depois? Qual a probabilidade real disso acontecer? De 0 a 100. Não o que parece, mas o que é real. Esse exercício traz consciência. Porque, muitas vezes, o medo é tratado como certeza. Mas, quando você analisa, ele se mostra como possibilidade remota. Quando a ansiedade vem forte, você não precisa lutar. Mas também não precisa obedecer. Você pode ficar. Sentir. Permitir. Enquanto mantém uma postura interna. Isso é desconfortável, não perigoso. Eu posso sentir isso e continuar aqui. Não preciso sair agora. Não é sobre se acalmar. É sobre não fugir. E isso muda tudo. Um dos medos mais intensos é: e se eu fizer algo sem querer? Mas esse medo precisa ser entendido com clareza. Ele não é um impulso real de ação. É um pensamento intrusivo. E pensamentos não são comandos. Eles não têm poder sobre seu comportamento. Você pode pensar qualquer coisa e ainda assim agir com total controle. Esse é um dos maiores equívocos da ansiedade. Confundir pensamento com intenção. Você pode estar esperando se sentir confiante para enfrentar. Mas não é assim que funciona. A confiança não vem antes da ação. Ela vem depois da experiência. Você enfrenta. Permanece. Percebe que consegue. E isso constrói confiança. Real. Não teórica. Com o tempo, você começa a ampliar. Ficar mais tempo sozinha. Ir mais longe.
fazer mais coisas. E isso não acontece de forma linear. Tem dias melhores, dias mais difíceis. Mas o movimento é claro. Seu mundo começa a crescer. E o que antes parecia impossível vira apenas desconfortável. O estoicismo nunca prometeu ausência de medo. Ele fala de ação apesar do medo. Você pode sentir tudo isso e ainda assim viver. E isso é coragem. Não a coragem idealizada, mas a coragem real. No final, tudo converge para isso. O problema nunca foi o mundo. Nunca foi ficar sozinha. Foi o medo de si mesma, das próprias sensações, dos próprios pensamentos. E, quando você aprende que pode sentir tudo isso, e ainda assim estar segura, algo muda profundamente. Você não precisa mais fugir. Não precisa mais se limitar. Você pode viver, mesmo com desconforto. E isso é liberdade.